Ou foi preciso a gente cair para o Tyron aparecer? Professor, o senhor está enganado, estou sempre aqui. Ah, não estava não, filho. Não estava não Tava nas primeiras sim, aulas. Não, tava sim, professor, o não, senhor está se sim. enganando. Não, senhor, não. Não, O senhor. meu, juro por Deus, tudo é mais sagrado. Juro, eu sempre entro Ó, 7h30, 7h20. não Entro, apareceu, professor. eu chamo o teu nome sempre. Olha, pergunta aí pro Não, mas tudo pessoal. bem. Não, tudo bem, tudo bem. Fica com as faltas, eu fazer o quê? Se eu Não, não vejo, eu tenho culpa. Mas tranquilo, tranquilo, tranquilo. não, vamos ser Deixa, justos. deixa. Nem vamos se... Não, eu tenho a filmagem, vamos olhar no monitoramento. Isso. Boa, Se boa. tiver lá, Pode beleza. É ver, porque eu professor. sempre chamo o teu nome, pergunto sempre, cadê o Tyron? Ninguém responde. Sim. Não. Fica tranquilo, professor. Não, eu tô tranquilo, né, Tyron? Mas Eu tô tranquilo. eu sei. Eu tô tranquilo, não vamos se estressar por isso. Beleza, continuamos. Então, estamos nas normas profissionais. Então, para ser auditor, para trabalhar na atividade de auditoria, a gente precisa ser o quê? Contador. Se formar no cursinhos contábeis e buscar o registro de contador lá no CRC. Como vão fazer isso? Passando na prova do CRC. Então, tendo esse registro, vocês podem atuar como auditores, ou seja, executando trabalhos de auditoria. Antes disso, só se vocês forem auxiliares, forem técnicos administrativos, né, que daí o CRC aceita isso. Agora, depois da formação de vocês, não aceitam mais se vocês não tiverem um registro. Claro, um pouco é para eles também cobrar a mensalidade de vocês lá, né? A anuidade. Mas um pouco também é para qualificar a atividade, né? Exigir que profissionais capacitados, né, formados, que passaram numa prova seletiva, atuem como um técnico tão importante que é o auditor. Para ir mais além, né, disse, agora eu quero ser auditor, mas quero ser eu que assine embaixo, lá do relatório. Aí eu preciso fazer uma outra prova, que é o CNAE. Quero ir mais além. Bom, eu quero assinar embaixo agora de algumas empresas um pouco mais importantes. Então, eu preciso ter o registro na Comissão de Valores Imobiliários. Vou fazer outra prova e vou ainda comprovar a minha experiência. Ah, quero atuar em empresas que o Banco Central controla. Preciso ter mais um registro. E assim vai indo, gente. Tudo isso para quê? Qualificar a atividade de auditoria. Por quê? Como eu disse para vocês, uma coisa está totalmente ligada à outra. Auditoria, contabilidade. Eu preciso entender de contabilidade para fazer auditoria. Se eu não entendo de contabilidade, não dá para ser auditor. E para mim ser auditor não quer dizer que eu seja melhor do que os contadores. Mas o meu conhecimento, ele tem que estar sempre sendo aprimorado, eu tentando estar sempre um pouquinho na frente. Ou pelo menos igual o contador para mim poder conferir aquilo que ele faz, né? Como que eu vou conferir algo se eu não sei como faz? Então eu preciso ter um pouco dessa expertise, eu preciso ter esse conhecimento. Então por isso todos essas provas, esses registros, nós precisamos também fazer anualmente um número X de horas de curso e tal para comprovar essa educação continuada para manter a qualidade técnica, tá? Então, para ser auditor, precisa ser contador, tá? Não é o técnico em contabilidade, é contador, formado e com um registro, tá? A independência, norma sobre a independência. Resumidamente, o que essa norma traz? Ela traz algumas coisas que o auditor precisa observar para não perder a sua independência, ou seja, não perder a sua credibilidade. Ou seja, normas que dizem assim, eu não posso auditar eu mesmo. Então, se isso acontecer e isso for denunciado ou identificado, aquele trabalho cai por água abaixo. E ainda eu vou cumprir uma penalidade, porque eu sabia que eu não podia fazer isso. Ah, mas está tudo certo, pode ir lá conferir que está tudo certo. Não interessa, não deveria ter feito o trabalho. Então, as normas de independência que a gente falou é assim, um controle da qualidade do trabalho do auditor para que ele não fique com receio de emitir uma opinião e prejudicar alguém, seja alguém da família,
seja o próprio trabalho dele, se ele foi funcionário da empresa, seja um negócio que ele tem algum tipo de relacionamento comercial ou uma participação, e assim sucessivamente. Isso são as normas relacionadas à independência dele. Por isso que o auditor tem credibilidade, porque sendo bom ou ruim, ele vai emitir a opinião dele. Ah, está me pagando, então só vou escrever coisa boa de ti. Não. Se tiver errado, vou escrever que está errado. Agora, se eu estiver auditando eu mesmo, talvez eu não escreva que estava errado aquilo que eu fiz, né? Exemplo, trabalhei na FEBAV até 31 de dezembro de 2019. Aí, em janeiro de 2020, vim trabalhar na auditoria. E em março de 2020, estou lá fazendo o trabalho de auditoria referente a 31 de dezembro de 2019. Só, o Assis que fazia contabilidade e ele mesmo está auditando. Entendeu? Não tem como. Isso quebra a independência do meu trabalho, mesmo que tivesse tudo certinho. Então, nós temos algumas normas sobre isso, né, que a gente já viu na aula passada. Há normas que tratam, né, a perda da independência por interesses financeiros, quando normalmente eu tenho algum tipo de participação societária na empresa. Por empréstimos e garantias é quando eu audito uma empresa e que tratam desse tipo de situações, né, principalmente empresas de teor financeiro, em que eu tenho alguma operação vantajosa, diferente dos outros, né? Os outros têm que, a gente usou o exemplo lá da GCL, que tinha que dar até a mãe em garantia para pegar um empréstimo, e o Assis, porque ser auditor, meu camarada, dá uma aliviada na tua opinião lá, que a gente libera um dinheiro para ti sem garantia, sem muito esforço, né? Então, quando existir isso, existiu a perda da independência. Depois, a gente também tem a perda da independência por relacionamentos comerciais. Por exemplo, eu tenho uma relação comercial com uma outra empresa, sou auditor, mas tem um outro negócio que eu opero lá com aquela empresa e que é vantajoso para mim. Se existir isso também, está existindo a perda da independência. E depois, relacionamentos familiares, quando eu tenho alguém da família, algum amigo, algum parente que executa um cargo importante e de responsabilidade e decisão, né, dentro da empresa, e eu vou lá auditar. Então, eu vou lá fazer a auditoria no meu irmão, na minha irmã, que é o contador, que é o diretor financeiro da empresa. Não. Se isso acontecer, eu tenho que tomar uma atitude que normalmente é recusar o trabalho, trocar o auditor e assim vai. E por vínculos empregatícios, que é quando o auditor foi funcionário da empresa auditada, ou vice-versa, né? Quando ele foi auditor e foi trabalhar lá na empresa que agora está sendo auditada. Quando existe esse tipo de coisa, são fatores que podem levar à perda da sua independência e que precisa ser observado pelo auditor na hora de aceitar fazer o trabalho. Quando for identificado isso, olha, o que tem que fazer? O Assis tem uma participação societária de 3% na empresa X que nós estamos auditando, a nossa empresa de auditoria. Bom, a participação dele é mínima, não tem poder de decisão em nada. Pode auditar? Pode. Não eu, mas outro auditor da minha empresa vai lá e audita. Agora, eu ir lá? Não. A minha empresa já tem que tomar essa atitude. O Assis vai auditar a empresa X, onde o irmão dele é o diretor financeiro. Não. Corremos risco de perder a independência, ser denunciado, nosso trabalho ir por água abaixo e ser notificados e penalizados. Então, esses cuidados, sempre que a gente identificar isso, normalmente no começo dos trabalhos, a gente já tem que observar essa questão de independência para não correr risco de estar tudo feito e depois, mas tu era amigo do cara lá, tu tinha uma relação de trabalho, lá no Instagram tem foto de vocês juntos lá, final de semana, jogando futebol e tal, e agora tu tá aqui opinando. Tem que tomar esses cuidados, que pode existir esse problema. Não que a gente tenha que ser inimigo de todo mundo, mas temos que cuidar com isso. Então, tudo isso aí tá na apostila aqui, né? Tudo isso está na apostila. Tudo isso está na apostila com mais detalhe ainda. Então, temos as normas ali profissionais do auditor independente que falam da atividade, falam da independência e falam da responsabilidade do auditor na execução dos trabalhos. O que eu falei para vocês? Sempre a gente tem que ter o máximo de cuidado e zelo na execução dos nossos trabalhos. O trabalho deve ser sempre planejado
e os procedimentos têm que ser estendidos e aplicados até eu ter segurança de, ó, beleza, posso opinar que está ok. Enquanto eu não tiver segurança de que está certo aquilo lá, só não consigo, eu tenho dúvida, a amostra é muito pequena, preciso avaliar melhor, eu não posso opinar. Então, a responsabilidade é minha. Eu que tenho que tomar essa decisão de, ó, preciso fazer mais, porque depois a minha opinião ela é igual palavras ao vento, foi e não volta, tá? Vai ser publicado, diz lá, ó, tá tudo certo. Aí depois dá um problema, tá? Como é que tu chegou nessa situação? Vão lá verificar meu trabalho, tem lá uns testes que geram incerteza. Daí, morri na praia. Ali diz, ó, ao opinar sobre demonstrações contábeis, também temos que ser imparcial. Então entra aquela questão lá da independência, né? Olha, não é porque tu é meu amigo, porque nós nos conhecemos, que a empresa de auditoria vai facilitar para ti. Não é porque nós temos uma relação de trabalho, né, digamos assim, eu como prestador de serviço de auditoria para ti por longo tempo, que eu vou facilitar para ti. Não é porque tu me paga que eu tenho que fazer o que tu quer. Não, nós somos imparciais. Na prática, é simples assim, simplesmente eu boto o que eu quero no relatório e pronto? Não. Na prática, gente, acontece assim, né? Estamos lá auditando o balanço e quando tem situações assim que nós não concordamos e que normalmente essas situações, elas prejudicam o balanço, né? Tipo, reduzem resultado, reduzem patrimônio, aumento passivos, essas coisas, né? Coisa boa ninguém reclama, né? Agora, as coisas ruins, todo mundo reclama. Aí chega o auditor lá no final do trabalho e diz, ó, gente, estamos com esse problema, esse aqui, esse aqui, esse aqui, e agora? Aí a empresa, não, mas não podemos mexer, não sei o quê, deixa isso para depois. Não, isso vai ter ressalva aqui, isso vai ser dessa forma. Aí começa aquele jogo de quem pode mais chorar menos. Ou eu abro mão de tudo e viro as costas e, beleza, vai minha opinião dizendo que tá tudo certinho só porque ele me paga? Não. Nós vamos meio que medir um pouco de força e medir a tolerância e, digamos assim, que vamos medir a sensatez de ambos os lados. Pode chegar ao ponto de eu dizer, não, então rompemos o contrato e pronto. Eu não vou opinar sobre isso aí dessa forma. Pode chegar nessa situação. Normalmente não, a gente vai negociando, vai mudando, não, vamos escrever dessa forma para não ficar omisso, isso vai ser mencionado aqui, ali e tal, para que o usuário da informação entenda que tem um problema. O que eu não preciso é ficar maximizando esse problema, mas eu não posso deixar de mencionar, porque a responsabilidade é minha. Então não adianta eu dizer, mas o cara disse que ia fazer isso para mim, mas o cara disse que não era assim, que tinha um controle tal, tal, tal. Vamos pedir para ele mostrar para nós. Não vai acontecer. A responsabilidade é minha. Para mim poder tomar uma decisão, escrever e opinar, eu já tenho que ter essa segurança. Se o cara disse que tinha tal coisa, tem que estar na minha mão. Tipo, normalmente coisas que demoram bastante. A gente faz os trabalhos de auditoria e pede um posicionamento lá dos advogados para eles responder sobre questões trabalhistas, tributárias, judiciais, né? Aí vem o relatório deles lá para nós. Normalmente é as últimas informações a chegar. Os advogados vão demorando, e não vem, nós lá encerrando o trabalho, só falta avaliar essa questão de contingência. Aí, às vezes vem lá o dono da empresa, ou o gestor, depende da situação. Não, tá aqui, o cara me mandou por e-mail, o cara me mandou não sei o quê. E tu olha assim, mas não tem uma consistência aquilo lá. Tu pode aceitar aquilo, ou tu pode dizer, não, tudo bem, vamos já deixar tudo pronto, agora a minha opinião final só vai cair na tua mão quando essa informação que tu tá me mostrando aí virar assinada por ele. Tá? Então eu não posso simplesmente, aceitei aquela informação que ele me passou sem eu ter segurança de que era verdadeira. Porque depois não adianta eu mostrar aquele documento se estiver errado. Já, não, mas ele me passou aqui, tá vendo essa folha aqui com tudo isso aqui? Aí alguém vai me questionar, mas quem é que assinou embaixo disso? O advogado vai dizer, não, isso aí não tem nada a ver com o que eu estou controlando, isso aí, não sei de onde que saiu. Aí tu diz, foi o administrador que me passou. Problema teu, a responsabilidade é tua. Tá? Então temos que cuidar bastante sobre isso. Sempre não adianta jogar a bronca pro colo dos outros. O auditor é responsável pelaquela opinião que ele emitiu. Questão de honorários, a gente já falou, né? Isso é sacramentado num contrato de prestação de serviço, igual um escritório de contabilidade e o cliente dele. Tem que ter, claro,
bom senso naquilo que se faz. Eu não posso simplesmente jogar um valor lá embaixo para executar um serviço que, se eu for avaliar, não vou ter condições de prestar esse serviço para aquele valor. Isso, estou acabando com a profissão do auditor, do contador, de todo mundo. Não vou ter condições técnicas de fazer. Aí o que acontece normalmente? Não tem condição técnica de fazer, abandono o trabalho. Isso aí, gente, está acontecendo muito na área pública. No nosso escritório aqui em Criciúma, nós temos um segmento não de auditoria, de assessoria na área pública. Fizemos também auditoria na área pública se precisar, mas só de assessoria, mas só para mostrar para vocês o que acontece. Com essa questão da lei de responsabilidade fiscal e lei de transparência e portal de transparência nas prefeituras, isso, aquilo, e por causa da Lava Jato, que pegou muita gente, todo o pessoal da parte de licitação, da parte de compra e negociação de serviços das áreas públicas, estão tudo com medo disso, né? De fazer algo errado e sobrar para eles. Então, eles estão divulgando, por exemplo, serviços de assessoria contábil, boto lá num pregão no portal deles lá, né? Portal da transparência, e qual é a condição? Menor preço. Aí aparece 500 oportunidades, 500 prestadores de serviço para fazer o serviço. Aí começa o cara que faz o serviço bem feito, começa com um custo de hora X. E os outros vem, eu chego aqui embaixo. Esse aqui não tem condição de chegar aqui, porque sabe que não vai dar para executar o serviço. Esse aqui perdeu o cliente, saiu fora. E esse aqui ficou, ganhou a licitação. Beleza, ganhou a licitação. Aí eles têm prazo para entregar tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. O que acontece? Os prazos estouram e eles não conseguiram prestar o serviço. Aí o município, por exemplo, tem que voltar a contratar aquelas pessoas lá de trás que perderam a licitação por causa que era o preço justo e acabam pagando multa, tem problema de responsabilidade fiscal que o prefeito tem que ficar respondendo para o Tribunal de Contas e tal, por causa de alguém que joga o preço lá embaixo e não tem condição de prestar o serviço. Então, sempre que a gente vai fazer algum tipo de trabalho, a gente tem que ser ético. Não é só preço. Tem que ver se eu vou conseguir prestar o serviço, senão eu fico trabalhando de graça. E isso está acontecendo bastante, principalmente quando é licitação ou pregão eletrônico. Guarda da documentação. Os documentos, tudo que o auditor usar de documentação para comprovar o seu trabalho, tem que ficar guardado com ele. Então eu vou lá pegar os extratos bancários da empresa e vou levar embora? E a empresa, como é que fica? Não, a gente tira cópia desses documentos que justificam aquele saldo e eu arquivo eles de uma maneira que eu vou identificar e vai facilitar a minha revisão se eu precisar, tá? E eu tenho que deixar isso aqui guardado por no mínimo 5 anos. É o nosso prazo. Isso está escrito nas normas de auditoria. Então, 5 anos depois da conclusão daquele trabalho, eu preciso guardar todos os documentos que justificaram a minha opinião. Seja um trabalho de controle interno, por exemplo, eu só fui contratado para lá verificar o controle de estoque, todos aqueles documentos que eu usei que justificam o meu relatório, a minha carta, né, de recomendação, digamos assim, tudo isso vai ser guardado, ou seja, os documentos que suportam a minha opinião sobre a demonstração contábil. Então, eu vou lá auditar o balanço. Eu vou pegar extratos bancários, extratos de aplicação financeira, as conciliações bancárias, os relatórios financeiros de cliente, as notas fiscais dos testes que eu apliquei, o cálculo da provisão de perda que eu fiz, o relatório de estoque, o cálculo do custo, tudo isso aí vai estar lá nos meus papéis, organizados e vão ter que ficar guardados por 5 anos. Tudo isso para quê? Para fazer prova do meu trabalho, quando eu for fiscalizado, né, pelos órgãos que fiscalizam minha atividade, CRC, Banco Central e CVM, ou também se eu for, por exemplo, assim, judicialmente a empresa foi notificada ou a empresa vai usar o meu trabalho para alguma coisa e aí o juiz determina que eu preciso apresentar isso. Então, por isso que eu preciso guardar meus documentos, para fazer prova daquilo que eu botei no papel. Fale. Essas cópias dos documentos, tipo, cópia ali de relatório de estoque, vamos supor, elas têm que ter algum registro, alguma certificação para comprovar que foi uma cópia autêntica? Não precisa. Só o nome da empresa, né? Normalmente os relatórios têm o nome da empresa, a data de emissão,
database, né, que a gente trabalha, mas não precisa nada disso. Por quê? Porque no final do trabalho, o contador precisa nos apresentar o balancete de verificação assinado por ele e pelo administrador da empresa, dizendo que aqueles números são verdadeiros. E aqueles números são aqueles que eu auditei e que aqueles relatórios eles fecham. Então eu vou ter evidência que aquilo era certo. Então não precisa ter uma autenticação daquilo lá, mas no final do trabalho precisa ter um balancete da empresa assinado pelo contador e pelo administrador. E também, nós vamos ver já mais na frente ali, uma carta de gerência, que a gente chama, que é uma carta que nós auditores fizemos, tá? Mas é a empresa que assina e manda de volta para nós. É uma carta em que nós fizemos dizendo para a empresa assim, né? Na verdade, a empresa está dizendo para nós que tudo o que ela me apresentou de documentação é verdadeira, que todos os números contábeis são aqueles ali, não tem mais nada além daquilo, tudo está divulgado em notas explicativas, não limitou meu trabalho em nada, que não tem nenhuma contingência, nada além daquilo que foi apresentado, que os advogados que cuidam das ações da empresa são o A, o B e C, certo? E que nada além disso, e que os números que encerraram o balanço são esses, esse e esse. E assina embaixo e manda para mim. Então, eu tenho 2 documentos, o balancete assinado pelo contador e o administrador e a carta de administração assinada pelo contador e o administrador, dizendo que aqueles números que eu auditei são verdadeiros e daí os relatórios todos que eu busquei para dar suporte daquilo e fazer meus testes estão amarrados com aquilo ali. Então, se aquilo é verdadeiro, esse aqui fecha com isso, tem teste, é verdadeiro também. Não precisa nenhum tipo de autenticação, tá? Não tem. Às vezes, algum documento ou outro, é claro, contrato social, precisa ser uma cópia daquilo que foi autenticado, né? Mas a minha cópia não precisa ser autenticada. Obrigada. Então, todos esses documentos, como eu falei, tudo isso vai ser guardado por 5 anos, para suportar a fiscalização da nossa profissão e para suportar alguns questionamentos judiciais quando acontece isso. Não questionando a auditoria, mas para mostrar o trabalho que foi feito, para fazer prova lá numa ação judicial. Às vezes acontece, como eu disse no início da aula. Toda a documentação necessária, ou seja, todos os papéis de trabalho, todos os relatórios e todos os pareceres que foram usados para aquilo ali. Sigilo. Bom, quanto ao sigilo, a gente não precisa nem discutir muito, né? A gente tem que ter sigilo profissional. Não é porque, eu terminei o trabalho de auditoria lá, rompi o contrato, que eu vou sair falando daquele cliente. Falando bem, até é admissível. Agora, falando mal, não, né? Isso não é só para o auditor, é para o contador também, é para todas as outras atividades. Então, eu não posso ficar falando de cliente nenhum, teoricamente. Só posso falar e mostrar alguma coisa daquele cliente se esse cliente me autorizar ou se vier uma decisão judicial que me obrigue. Então, todos os meus documentos que suportaram a minha opinião, que eu guardei lá por 5 anos, tá? Que é a minha obrigação, eu só vou poder mostrar para alguém para quê? Seja por necessidade da própria empresa, então ela vai me autorizar por escrito apresentar isso para alguém, ou vai ser na fiscalização da minha atividade. Aí não precisa estar autorizado por escrito. Esses órgãos têm poder para pedir sem que a empresa autorize. Na verdade, numa fiscalização do CRC, CVM, Bacen, eles emitem uma carta para nós dizendo, nós vamos olhar isso aqui, mas vamos manter o sigilo. Eles se responsabilizam por isso. E quando é judicial também, né? Mas, fora isso, eu não posso apresentar nada para ninguém. Exemplo. Já aconteceu comigo assim. Clientes nossos, que são auditados ali pelo nosso escritório de auditoria, que têm operações com outro cliente auditado por nós. Um pedir informação do outro. Tu não pode me passar lá e tal, só queria dar uma olhada como é que ele faz lá. Não posso. Cara, mas é só isso. Não posso. Se eu passar, olha só, se eu passar a informação do cliente X sem autorização dele, só porque para facilitar essa ponte, né, entre vocês e ele, daqui a pouco tu tá desconfiando que eu tô passando informação tua para outro. Então não posso.
Não posso, a norma não permite. Quer que eu passe? Ele precisa mandar por escrito para mim o que ele quer que eu passe. Daí eu passo, senão não. Às vezes tem alguns clientes assim, né, que querem tirar alguma vantagem, né? Então, como é que fulano faz lá em tal coisa, tal coisa, tal coisa? Bom, se é algo que não compromete, tal, a gente explica. Não, lá eles tratam assim, 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 assim. Agora, se é algo que vai expor o outro cliente, a gente não faz. Já aconteceu comigo de um cliente ficar chateado comigo. Mas, não conseguiu para mim, o que custa isso? O que custa? Daqui a pouco tu tá achando que eu tô passando informação tua pro outro também. E daí? Aí a minha credibilidade. Então, o sigilo, ele é fundamental para nós, para todas as atividades. Responsabilidade pela utilização do trabalho de terceiros. O auditor é responsável por tudo. Se ele pegar algo pronto para validar o trabalho dele, ele é responsável por isso. Ele pode pegar algo pronto? Pode, mas ele precisa testar e avaliar isso. Porque se tiver errado, ele não vai poder botar a culpa lá no outro. Exemplo, o auditor pegou lá um cálculo de apuração de imposto de renda do departamento tributário da empresa. Aí pegou o cálculo lá, tá tudo pronto. Esse número fechou com esse, beleza, tá igual. Claro que o número vai fechar, né? Contabilizou por aquele valor ali. Se eu não testar se esse cálculo, essa apuração tá correta, e lá na frente isso aqui tiver errado e der um problema grave, principalmente para terceiros, eu vou ser responsável. Por quê? Porque eu assinei embaixo de que estava certo, aí eu vou dizer, não, mas isso aqui quem fez foi o departamento tributário. Não interessa, a responsabilidade é minha, tá? Então, posso usar trabalho de terceiros? Posso, não tem problema nenhum eu me utilizar de trabalho de terceiros, principalmente auditoria interna. Pega a auditoria interna de uma empresa que tem, por exemplo, várias filiais, que tem que contar estoque, isso, aquilo. A gente vai avaliar o controle e os testes que eles fizeram no controle de estoque, porque se eu tiver que ficar rodando as filiais todas para fazer esse trabalho de contagem, vai se perder muito tempo, vai se tornar muito custoso, né, para a empresa. Então, a gente valida com base naquilo, conforme as evidências que eles têm, se são, assim, seguras, né, a gente dá o ok nosso e depois a gente faz menção, né, em algum ponto do nosso relatório, se necessário. Olha, trabalho tal foi avaliado das mãos do auditor interno, mas a responsabilidade sempre é minha. Não esqueçam disso. Não dá para tirar o meu da reta dizendo que o trabalho quem fez foi o outro. Não. A responsabilidade é minha. Sempre. Então, temos ali normas profissionais do auditor. Agora, nós temos normas de auditoria sobre as demonstrações contábeis. A primeira tratou das normas relativas à profissão do auditor. Capacidade técnica, sigilo, contrato de trabalho, utilização do trabalho de terceiros, guarda da documentação dele. Isso, aquelas ali eram normas relacionadas à nossa profissão. Olha, quem pode ser? O que tem que ser o auditor? O que ele tem que observar? Agora nós temos normas sobre a auditoria das demonstrações contábeis, ou seja, algumas coisas que eu preciso fazer quando eu estou auditando demonstração contábil. Então diz o seguinte: a auditoria das demonstrações contábeis constitui o conjunto de procedimentos técnicos que tem por objetivo a emissão de parecer, né, ou relatório sobre sua adequação. Então, o objetivo da auditoria de demonstrações contábeis é o auditor emitir uma opinião sobre essas demonstrações contábeis. Não é eu ajustar a demonstração contábil, não é eu auxiliar na contabilização de não sei o quê. Não, é emitir uma opinião. Tá errado? Tá errado. Posso até dar uma assessoria de como fazer as coisas e tal, mas eu não tenho essa responsabilidade. Não é responsabilidade minha pegar um número, auditar e ajustar se for preciso. Não, ajustar, quem tem que ajustar é a empresa. Eu só posso dizer, esse número aqui, ele está distorcido nisso, e tem que fechar com esse número aqui. Regulariza, por favor. Não regularizou? Minha opinião vai mudar. Mas, então, meu trabalho não é ajustar nada, é opinar. Só isso. Para tal, as demonstrações contábeis deverão estar de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e normas brasileiras de contabilidade. Então, a primeira coisa que a gente tem que avaliar é o seguinte:
Segue os princípios de contabilidade? Se não seguir princípio de contabilidade, a minha opinião já vai ser uma opinião totalmente contrária sobre a adequação das demonstrações contábeis. Eu vou dizer o seguinte, elas não atendem às normas e práticas contábeis. Olha só. Ah, mas isso é difícil de acontecer? Não. Isso é bem fácil de acontecer. Toda a nossa contabilidade segue o principal princípio, né? Que é o da competência. Então, lembrado dele, né? Então, o princípio da competência é o 90% usado para elaborar as demonstrações contábeis. Se a empresa não seguir o princípio da competência e fazer os registros só no momento que paga ou no momento que recebe, isso não é contabilidade. Isso é financeiro. Isso é escrituração financeira, não escrituração contábil. A contabilidade ela tem que ser registrada no momento que eu transfiro o direito para alguém quando eu vendo ou eu assumo uma obrigação com alguém quando eu consumo alguma coisa. Então, ela tem que ser feita assim. Não no momento que eu vou pagar essa obrigação e nem no momento que eu recebo esse direito. Isso é o fato seguinte. Agora, eu preciso demonstrar no meu balanço o que eu já tenho assumido de obrigação e o que eu já tenho de direito, né, a meu favor. Isso é contabilidade pelo princípio de competência. Muitas empresas, principalmente empresas menores, que começaram a fazer a contabilidade de qualquer jeito, não pelo contador, né? Porque o contador às vezes quer fazer certo, mas o empresário, não, vai fazendo de qualquer jeito, a empresa é pequena, e daqui a pouco a empresa está grande e o volume está grande, ou daqui a pouco precisa contratar uma auditoria para buscar um financiamento mais barato de uma máquina, um equipamento para poder expandir. E daí vem a auditoria e diz, tá, deixa eu dar uma avaliada nisso aqui. Vai olhar, os lançamentos contábeis são feitos pelo regime de caixa, que a gente chama, né? Quando paga ou quando recebe. Vamos ajustar toda a contabilidade, ajustar todos os saldos? Quer fazer? Faz tudo e eu volto outro dia. Senão eu vou dizer que, tua contabilidade não atende o princípio contábil. Não precisamos perder tempo. Mas não vai nem fazer o trabalho? Temos aqui um contrato de X horas. Meu trabalho não tem o que fazer. Se não atende o princípio contábil, eu vou avaliar o quê? Tudo está errado para mim. Tudo está errado. Não, dá uma olhadinha no cliente ali, dá uma olhadinha no banco. Não, está tudo errado. O teu resultado está errado. Para mudar isso, tem que mexer em muita coisa. Não vou eu mexer. Eu já avaliei, já disse. Então, os princípios de contabilidade, eles têm que ser respeitados. Se isso não é respeitado, acabou a contabilidade. Tem uma empresa que eu estou fazendo um trabalho, eu não vou emitir opinião sobre demonstração contábil. Não vai ter o relatório lá publicado junto com o balanço. Mas nós vamos fazer um relatório de controle interno para mostrar para a diretoria, diz, olha, o que está errado? Onde é que está teu risco? Ela tem ali alguns anos que toda a escrituração contábil de banco foi feita no momento que os cheques eram compensados, não no momento em que eu emiti o cheque e paguei o fornecedor. Se o cheque ficasse 2 meses para ser compensado lá no banco, esse registro contábil nunca foi feito. Isso não tem cabimento na contabilidade. Isso não é contabilidade. Isso aí é escrituração financeira. O cara pagava um fornecedor hoje com cheque, só ia contabilizar esse cheque, a saída desse dinheiro, quando caísse lá no banco. Então, a contabilidade serve para quê? Eu pego o extrato bancário. Eu já vi isso. Já viu isso? Já. Então. Tinha que fazer a conciliação bancária e daí tinha uns que usavam cheque e a indicação era para fazer assim. Sim, aí contabilizava só no momento que saía do banco, né? Não no momento que o cheque... Não, vinha, tipo, os xerox do cheque, ela disse que ele pegava o cheque, ele batia o xerox, mas mandava no final do mês, já tinha caído os cheques tudo. Ia fazer a contabilidade ali e ia voltar com as datas que já tinha, porque daí ele mandava extrato bancário também, aí só reconhecia o extrato bancário lá na razão, não tinha... Daí tu lançava pelo movimento do extrato. Tu lançava pelo movimento do extrato, né? É. Só. Assim, se tudo é dentro do mês, beleza, ainda ficou dentro do mês. Tá? Vai ficar distorcido ali o dia, mas o final do mês fica certo. Mas é aquilo que não é dentro do mês. Mas sempre falhava uns 2, 3, né? Claro. No mês seguinte, claro. Exatamente. Aqueles cheques que foram emitidos no final do mês para pagar um fornecedor, que só caiu no extrato no mês seguinte, aí acabou.
já ficou distorcido o saldo dos 2 meses, né? Pelos princípios contábeis. E fica distorcido, porque daí tem a nota, né? Dava entrada na nota lá e Então, parecia quando não tinha sido pago, e ficava enrolado já, né? Para quem não entendia, igual eu não entendia, já achava enrolado, imagina para quem vai lá e entende. significa que aquela informação contábil lá, ela não era verdadeira. Por mais que tu tentasse fazer o melhor de ti como contadora, não é verdadeira. Então, acontece muito, assim, os escritórios de contabilidade sofrem muito com isso. Da documentação não vir certa, a informação não vir certa. Então, eles sofrem muito com isso. E daí acontece isso que eu estava falando. A contabilidade acaba sendo feita pelo regime de caixa e não pelo princípio contábil da competência. E aí, assim, se for auditada, não vai ter como auditar. Isso não serve, isso não é contabilidade. Tá? Então, primeira coisa que a gente tem que olhar quando vai fazer um trabalho de auditoria é seguir a norma sobre a auditoria das demonstrações contábeis, é verificar se a empresa segue os princípios contábeis, certo? Depois, segundo momento, tem alguma outra norma específica que ela tem que seguir, que eu preciso observar? Se tiver, também tem que seguir, ó. Aqui nós temos alguns exemplos. As administradoras de consórcio, entidades filantrópicas e sem fins lucrativos e as instituições financeiras. Além das normas básicas de contabilidade, ou seja, princípio contábil, competência, prudência, entidades, né? Além de tudo isso, existem algumas regras específicas para esse tipo de empresa. E a gente tem que observar, né? Porque daí o Banco Central, até o plano de contas dessas instituições financeiras são diferentes dos planos de contas que a gente está acostumado a ver para as empresas comerciais ou para as indústrias. Então, até isso é uma norma específica. As entidades sem fins lucrativos, por exemplo, FEBAV, Unesp, Unisul, elas precisam, além de fazer toda a escrituração contábil normal e seguir as regras de escrituração contábil, elas ainda precisam divulgar algumas informações sobre número de bolsas de estudo concedido, por exemplo, as gratuidades que ela concedeu no período, tem que atingir um limite, e tudo isso tem que ser demonstrado e contabilizado, que é uma norma específica. E assim vai indo, né? Então, primeira coisa do auditor em relação às normas de auditoria sobre demonstrações contábeis é observar se a contabilidade está seguindo os princípios de contabilidade e as normas específicas. Bom, feito isso, a gente começa a seguir normas relacionadas aos procedimentos de auditoria. Que procedimentos eu tenho que aplicar nos trabalhos de auditoria? Os básicos, assim, né? Não é o teste específico, mas sim alguma coisa de forma geral que eu tenho que observar. Então, temos ali, ó, procedimentos de auditoria. São um conjunto de investigações técnicas que permitem ao auditor formar opinião sobre as demonstrações contábeis, por meio de testes de observância e testes substantivos. Bom, o que é isso aí? De forma geral, testes de observâncias visam observar e obter razoável segurança dos controles internos que possam refletir nas demonstrações contábeis. Testa as rotinas e normas internas. Então, o teste de observância ele consiste no seguinte teste. O auditor não chega lá e já sai pegando o número e olhando. Beleza, a gente faz isso. Chega lá, pede os números, pede os documentos que dão suporte, mas nós temos o hábito de, pelo menos no decorrer do exercício social, a gente avaliar como que essas informações chegam na contabilidade. Então, como que chega a informação dos estoques na contabilidade? Aí tu vai lá ver, o estoque chega a mercadoria, lá na entrada da empresa, já tem alguém que avalia a nota, confere com o pedido, depois ela vem aqui, outra pessoa confere a quantidade, dá entrada no estoque, beleza. Quando dá entrada no estoque, ele registrou o estoque no ativo e registrou quantos a pagar no passivo. Beleza. Esse é o caminho? Ok. Esse estoque que está lá no almoxerifado foi lá para a contabilidade e esse fornecedor lá no financeiro foi lá para a contabilidade. Beleza, uma coisa ligada à outra. Sistema integrado, que a gente chama, né? Não precisa a contabilidade estar fazendo o registro. Ele já é feito por lá. Então, o teste de observância é observar como é que isso aí funciona. Se eu tenho que fazer o registro 2 vezes ou não. Se eu faço 2 vezes, pode ser que eu erre, né? Eu repita algo que já